eu vou aproveitar o dia de hoje para tirar dúvida, qualquer assunto. Do que vocês querem perguntar? Se puder perguntar sobre pilotagem, preparação e etc., é melhor. Vamos lá, mais perguntas aqui. O Felipe, boa noite, Felipe. Corcel vai dar VDO limitado pelo câmbio em Goiânia? Felipe, é uma dúvida grande. Eu acho que sim. Só que agora a gente passou a usar, desde o MBR, pneus de diâmetro maior na traseira para alongar o carro. Então, o Corcel, que antes dava 260 de final, agora vai dar 282. Cara, 282 é muita velocidade. Vamos esclarecer. Lá no Potenza, o carro do colchão, aquele Subaru do colchão, estava dando a mesma velocidade que a gente. Então, a gente supõe que em Goiânia ele vai dar a mesma velocidade que a gente. A velocidade que ele dava lá era 257. Se der 257, vai ser uma surpresa, porque a gente consegue 250 Interlagos, sem o turbo. Então, a gente está em dúvida, porque não está fazendo sentido, entendeu? Essa comparação não está fazendo sentido, a gente está em dúvida. Agora, 280, sei também, tem que dar 282 para dar limitador. Não sei. Vamos ver. O outro Felipe falou assim, Cascavel e Tarumã separa os homens dos meninos. Separa mesmo. Eu tive um acidente gravíssimo em Tarumã, não tenho, vou te ser honesto, não tenho muita coragem de voltar a andar lá, não, ainda mais com o Corcel, que a velocidade que ele atinge é imensa. Mas Tarumã, cara, a 1, a 2 e a 3. A 3, beleza. A 3 até que é tranquila, mas a 1 e a 2 dá medo. Depois vem o Laço, tranquilo, que é de baixo, o Tala, que é de média, tranquilo. Agora, a 8 e a 9. A 8 é uma curva que você começa sem ver o final e emenda com a 9. Você não tem reta entre elas. Então, a 8 e a 9, e foi na 9 que eu bati muito feio, enfim, separa assim. Vamos lá, pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Primeira coisa, não existe pergunta idiota. Toda pergunta dá margem a respostas legais. Uma pergunta idiota, mas vai lá. Esse final de semana tivemos a Fórmula Truck e participei de perto observando tudo. Vamos à pergunta. Tivemos a Fórmula Truck lá no Potenza, que tem galera do Brasil inteiro. O Luiz assistiu lá no Potenza, em Lima do Ar. Se eu colocar o sistema de resfriamento de freio igual aos brutos, água. Calma aí. Aí ele botou a pergunta na outra. Só empena, quebra. Luiz, vamos lá. Tudo que não ajuda, atrapalha. Ok? Num caminhão de 4.500 quilos, você colocar 100 quilos a mais de água, com 100 litros d'água, 50, eu não sei quanto que tem, não faz diferença. Com a gente, faz diferença. Não adianta você botar um negócio desse com um reservatóriozinho de 1 litro, porque você vai jogar 1 litro d'água, na primeira jogada jogou tudo, acabou. Então, assim, os nossos carros não precisam disso. Os freios dos nossos carros dão conta. Uma boa refrigeração a ar, uma tomada de ar, aguenta e resolve isso, tá? Eu não faço ideia de como é que é o freio dos caminhões, mas eles são muito pesados, muito potentes, e eles precisam. Para nossos carros, isso seria uma coisa que não ajuda e logo, se não ajuda, atrapalha. Então, não recomendo nem sonhar com isso, tá? 100 graus é alto. Amaury, 100 graus é alto? É. Mas o que acontece, Amaury? Os motores modernos, como é o motor do Corcel, todo de alumínio, eles são projetados para trabalhar quentes, tá? Porque o motor ele tem uma eficiência, o motor, não é o ar do motor. Esses motores modernos, eles têm uma eficiência maior nessa temperatura, tá? Óbvio que com ar a 30 graus, 40 no máximo, tá ok? Não é, vamos esquentar tudo e dane-se, não é, tá? Então, desse jeito, ele tem uma eficiência maior. Então, assim, o que a gente não gosta é porque ele estava lá no MBR subindo, 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 subindo. Então, a gente quer que ele suba e pare. A gente gosta de 90. A gente acha que com 90 é legal, tá? Porque 90 preserva muita coisa, mas ele estava chegando a 100 e a gente parava. Rodrigo Pérez, quando você corria de Gol na Turismo Nacional? Nunca corri na Turismo Nacional, porque naquela época não existia Turismo Nacional. Lá em 1900 e bolinha, o que você usava de configuração de roda? Aro 14, 15 pneus e freios. Aquele Gol tinha em média quantos cavalos? Então vamos lá. Naquela época era chamado de Turismo N e depois passei a ser chamado de Turismo A quando liberaram algumas coisas. Quando era Turismo N, era obrigatório usar painel, uma série de coisas obrigatórias dentro do carro. Depois passou a ser Turismo A, liberou algumas coisas.
O motor era 1.6, carburado, com carburador 21-22, era um Weber mini progressivo, com as borboletas de... Não, as borboletas eram de 28, né, ou 30. Eu não lembro agora os tamanhos das borboletas, mas os difusores eram 21 e 22, e o carro tinha 130 cavalos aproximadamente no motor, tá? O aro era obrigatório, aro 13, pneu 175/70/13. Era obrigatório, tá? Então, é isso que a gente usava, de roda, de pneu, freio. Freio podia usar o freio do Santana. Então, a gente usava o freio do Santana, mas era permitido, mas não era obrigatório. Se você quisesse usar o freio pequeno do Gol, também podia usar. O Gol da época usava um freio pequeno. O Santana usava um freio maior, tá? Então, Amaury, 100 que eu estou falando, Amaury, é a temperatura da água, do líquido de arrefecimento. Não é a temperatura do ar, tá ok? Então, assim, não é um enorme problema. Os carros antigos já andavam a 90, 95, tá ok? Não é um enorme problema andar a 100, não. O problema é que o Corcel, do jeito que estava, ele ia 100, 101, 102, 103. Só para vocês terem uma ideia, quando o Corcel era original, eu andava 115, 118. Cheguei a andar 118 temperatura da água. Isso não é um problema. Vamos trocar o chip aí, porque a modernidade chegou e os motores de hoje usam muito mais quente. Os NASCAR, por questões aerodinâmicas, usam 125, 130. Mas os NASCAR, eles usam um sistema pressurizado. Não, Sandro, todo carro é pressurizado. Não, eles usam uma bomba pressurizando o sistema com uma pressão muito maior e, com isso, o ponto de ebulição sobe muito. E eles usam isso, não é para a eficiência do motor, eles usam isso para eficiência aerodinâmica, que aí menos ar passa por dentro do cofre, tá bom? Vamos lá. Felipe. Sandro, essa temperatura de 100 graus é do arrefecimento, correto? Correto. Temperatura de óleo, tem alguma recomendação de faixa? Tenho. Coloquei sensor de temperatura agora para monitorar meu manto. Primeira coisa que vocês têm que ver é o seguinte: aonde que vocês colocam o sensor, tá ok? Então, eu vou admitir que todos os sensores que vocês estão colocando estão na parte mais quente do sistema. Não adianta a gente colocar um sensor na parte mais fria. Por exemplo, retorno do radiador. É só querer se enganar, tá ok? Então, a gente tem que colocar o sensor na parte mais quente do sistema. O que eu recomendo para motores modernos é 90 na água e 100 no óleo. Se chegar a 100, 110, não tem problema. Se passar de 105 e 120, recomendo fortemente que você revise o seu sistema para que não passe disso, tá ok? Vamos lá. Léo, vamos lá, Léo. Boa noite para você, Léo. Vale a pena usar injeção de água para ajudar a baixar a temperatura do motor? Vamos lá, galera. Existem vários tipos de evento, tá certo? Por exemplo, injeção de água e metanol é muito usado em carro turbo para baixar a temperatura, abaixa a temperatura, aumenta a taxa de compressão dinâmica, você coloca metanol, são conjuntinhos de vantagens, tá? Agora, para um carro de corrida como é o meu, não adianta, porque eu ia ter que usar a caixa d'água no porta-malas para poder ter água e metanol suficiente para essa injeção, que é o Water Mass Injection, WMI. Tá? Então, os carros turbo, as BMWs, usam muito BMW de rua, de arrancada. Por que de rua? Porque o cara, na quinta-feira, o cara gosta de acelerar na rua, não recomendo, mas ele gosta. Ele vai lá, enche o tanquinho de água, enche o tanquinho do metanol, vai lá, faz lá 3, 4 puxadas e deu. Num carro de corrida, o Corcel não é um carro de track day, o Corcel é um carro de corrida. O que o carro de corrida tem que sobreviver? Ele tem que sobreviver a 2 baterias de 15 voltas sem tirar de dentro, ó, direto, pé no fundo. Então, não adianta ter isso. Isso vai funcionar durante 2, 3 voltas e depois vai acabar. Mas você pode jogar água no intercooler, vai ajudar? Vai ajudar. O que acontece, galera? Deixa eu aproveitar essa pergunta do Léo e explicar uma coisa. O motor a combustão interna, ele é uma bomba de ar. Ele coloca ar para dentro, a injeção adiciona combustível, explode, pau na máquina. Quanto mais ar você conseguir colocar para dentro, seja através de eficiência na admissão, seja através de indução forçada, supercharger, nitro, turbo, você vai ter mais ar. Se vai ter mais ar, a injeção vai jogar mais combustível. Se vai ter mais combustível, vai ter uma explosão mais forte.
mais torque, mais potência, tá ok? Então, por exemplo, injeção de ar, puro que seja, no intercooler, ajuda. Mas e aí, tu vai andar com a caixa d'água de 500 litros no porta-mala? Não. Então, isso vai ajudar o quê? Enquanto durar a água. Vai ajudar? Vai ajudar. Agora, por exemplo, no Corcel. O Corcel eu ando com 600, 700 cavalos que eu ando no Corcel. E eu uso o intercooler para 1.350. Então, o que acontece? O meu intercooler está sobrando tanto que o meu IAT, temperatura de água de ar da admissão, é de 35, 36 graus. É um absurdo. Olha de vocês nos logs aí. Tem carro aí que dá 60. A gente anda 35. Por quê? Porque o intercooler está superdimensionado. E aí isso acontece o quê? A central lá, ela lê o quê? Caramba, entrou ar pra caramba. Deixa eu adicionar muito combustível, explosão forte, vamos embora, tá? Então, é assim que funciona. Então, vale a pena? Vale. Ser um carro de arrancada? Carro de arrancada, por exemplo, o intercooler vai gelo dentro. Agora, esse gelo derrete em quanto tempo? Derrete rapidinho. Mas o cara dá uma puxada e completa o gelo de novo, tá certo? Então, a gente tem que sempre entender para que a gente usa o carro, para a gente saber qual solução a gente vai dar. Num carro de corrida, um carro de circuito, que as corridas duram meia hora, 40 minutos, essas soluções não funcionam, tá certo? Porque ela vai funcionar por 1, 2 voltas e depois vai acabar. Vamos lá. Boa noite, Marcos. Boa noite aí para a galera da MPR. Já sim, Zé. Zé, eu já usei óxido nitroso, nitro, jogado no radiador de óleo, de fluido, né, do câmbio automático. Quando o meu câmbio automático esquentava, já que eu tinha as garrafas de nitro, e o nitro ele tem a mesma funcionalidade do CO2, é um gás comprimido, quando ele se expande, ele congela, a gente jogava nitro, cara, no radiador para poder conseguir completar a volta. Durante a volta, eu nitrava o carro, mas não nitrava para ir nitro para dentro da admissão, eu nitrava para nitrar o... Só que com o CO2 é infinitamente mais barato, mas a gente estava lá, já tinha o nitro lá, não tinha o CO2. O CO2, pô, não se compara. É infinitamente mais barato. Sim, funciona, ok? Ele funciona. Só que, mesma coisa, a garrafa de CO2 não é um tanque de 500 litros d'água, mas ela vai acabar. Quando ela acabar, porque o CO2 ele esfria, ele gela ao expandir. Não tem como ele voltar, ele não é aproveitado. Expandiu, gelou, jogou fora, tá ok? Vamos lá. Aí ele complementa. Não seria uma boa para você? Não. Por que não seria uma boa? Porque durante 15 voltas a garrafa de CO2 ia acabar e eu ia ficar, ó, chupando o dedo, tá ok? Vamos lá. Opa, olha aqui, ó. O Carlos está falando sobre o evento lá de Cascavel. No final do track, vamos soltar só os top 10, 30 minutos. Imagina, Cascavel só para 10 carros? Cara, isso vai ser lindo. 11, 12 de dezembro eu vou estar lá. Se você não vai lá para andar, vai lá pelo menos para me dar um abraço. Vou ter o maior prazer em te receber lá. Não, Mauri, não sacaneia, Mauri. Nem você e muito menos os Zetec são motores ultrapassados. Não sacaneia. Vamos lá, vamos ver o que o Gustavo. Um abraço, Gustavão. Sei que você tem, mas o pessoal esquece também que um trabalho no capu em relação às entradas faz o fluxo de ar de fora puxar o ar quente que está dentro do cofre. É aquele ditado, procurar pelo pelo em ovo. E isso não é pelo em ovo, não, tá? Isso daí faz toda a diferença. E eu vou explicar para vocês, vou aproveitar e vou explicar para vocês. Todo mundo aqui entende que se eu pegar uma fita adesiva e fechar a frente do radiador toda, o carro vai ferver, né? Todo mundo entende. Por quê? Porque não vai passar uma gota de ar pelo radiador, não vai haver troca térmica, o carro vai ferver. Legal? Legal. Talvez alguns de vocês não entendam, mas se você fechar a traseira do radiador, o efeito é o mesmo. Pega a fita adesiva, fita silver tape, cola na saída do radiador toda. Fecha. Você vai falar, não, mas o ar está batendo na frente do radiador. Galerinha, o ar bater na frente do radiador não gera troca térmica praticamente nenhuma. A troca térmica para gerar é o quê? O ar passa pelo radiador, bate naquelas chapinhas fininhas, chamada de fins, bate naquelas chapinhas fininhas, ao bater nelas, retira a temperatura e passa. Se o ar não passar, não há troca térmica, tá ok? Então, vocês entendem facilmente que tampar a frente do radiador dá ruim, tampar a traseira dá ruim. Mas, olha, o cofre do motor, todo vedadinho, dá ruim igual. Pensa só, o ar entrou, atravessou o radiador, chegou no cofre do motor, pressurizou o cofre do motor.
A quantidade de ar é imensa, são milhares e milhares de litros de ar entrando. Entrou, pressurizou, não tem por onde sair. Ou a entrada é maior do que a saída. O ar só entra se ele sair. Se o ar não sair, o ar não entra. Então, aquelas saídas de ar que eu tenho no meu capô, elas são para criar uma pressão negativa, um vácuo, dentro do capô, dentro do cofre do motor, e com isso o ar se desloca. O ar não, né? Todo fluido. O ar é um fluido. Qualquer fluido se desloca do ambiente de maior pressão para o ambiente de menor pressão, ok? Então, o ar está fazendo uma pressão danada para entrar, porque é um vento, 150 por hora, 200 por hora, e tá. E se na saída tiver vácuo, tiver ausência de ar, tiver pressão negativa, puta, o ar passa muito mais. E quanto mais ar passar, mais temperatura ele carrega e mais o seu carro esfria. Então, foi muito legal o que você está falando. Isso não é pelo em ovo. A diferença disso é absurda. Vou dar um exemplo para vocês. As BMWs modernas, por exemplo, as M, 540, 740, a grade dianteira fecha. Então, quando você está na estrada, muita velocidade, aquela grade fecha, para entrar menos ar e ter menos arrasto aerodinâmico. E aí o carro vive só com o ar que está entrando embaixo. Quando está em velocidades menores, ele vai e abre aquilo, tá? Então, assim, muitos carros têm isso, grade ativa, tá? Isso faz efeito também na aerodinâmica, tanto no drag como no lift, que é levantar e frear, tá? Vamos lá. Ô, Zé, aonde manda o currículo é engraçado. Onde é que você mora, Zé? Vai para lá. Se tu mora perto, vai para lá, tá? No evento de um MBR, a gente fez um convite. A gente fez um convite para o Helder. Está até ele falando aí, acho que ele está com ciúme aí. Então, Gabriel, o Gabriel falou uma coisa interessante. Todo mundo cortando o capô em 3, 2, não cortem. Não cortem. Vamos dar um tempo. Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu acho essa ilustração para mostrar para vocês. Não cortem o capô. Não adianta. Reparem só como é que o capô não é cortado. O capô não existe, tá? Deixa eu tentar dar um zoom ali. Reparem. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Reparem que o capô nesse ponto não existe. Olha que coisa curiosa. Então, não cortem os seus capuz. Não cortem, porque vão fazer M. Existe uma técnica enorme em cima disso. Você tem que ver aonde é a zona de alta pressão do seu capô. Você cortar o capô, repare aonde esse capô está cortado, lá na frente. Tá? Repare o radiador ali, ó. Repare que ele está dutado. Então, assim, não vamos simplesmente chegar e sair cortando o capô, porque não resolve nada, e ainda vão dizer que a culpa é do Sandro, que não soube explicar, tá bom? Não cortem o capô em qualquer lugar. Para vocês cortarem o capô, é que não estou conseguindo achar uma imagem do que eu quero mostrar, cacete. Porra, eu estou irritado com isso, cara. Porque assim, de pronto, assim, na hora é difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe lugar certo para cortar o capô, tá ok, galera? É o lugar onde você tem uma zona de alta pressão, tá ok? Porque dependendo do lugar que você cortar, você vai criar um fluxo de ingresso de ar no capô. Esse ingresso de ar, ele vai... Aliás, eu falei merda para vocês. Você tem que cortar o capô aonde é a zona de alta pressão é embaixo e é uma zona de baixa pressão é em cima, tá ok? Então, não cortem o capô em qualquer lugar, porque vão fazer M, tá? Um dia eu faço uma aula só sobre isso. Deixa eu voltar aqui para trás. Vamos ver o que o Henrique está falando. Sandro, boa noite. Como funciona o alinhamento do Corcel? Meu preparador está fabricando umas ferramentas de alinhamento. Tubo de alumínio parecendo um esqueleto. Meu Deus. Manda umas fotos para mim disso aí, Henrique, para eu poder ver o que seu preparador está preparando. Mas, basicamente, é o seguinte, meu amigo. Você precisa ter ferramentas para medir os ângulos envolvidos. Então, você tem que ter como medir cambagem. O caster é dispensável. Você simplesmente verifique... Vai uma dica aí mais aprofundada, mas vocês vão aproveitar. Aproveita que eu estou aqui nessa live assim de improviso. O que acontece? O maior uso que você precisa fazer do caster é a variação da cambagem durante a viragem do volante. Então, você vê qual é a máxima viragem que você faz, mostra para ele, grava um vídeo,
coloca o volante nessa máxima viragem, marca ele ali e mede a cambagem nessa máxima viragem, ok? Então você vai... Só que para fazer isso, você vai ter que botar um prato de caster embaixo, que é aquele prato que permite as rodas virarem sem balançar o carro, tá? Então, enfim, mas você, meu aluno, me procura e eu vou te ajudar em tudo isso que você precisar. Me manda foto desses esqueletos aí. Mas, basicamente, você precisa ter como medir convergência ou divergência, como medir cambagem e como medir caster, tá? Qualquer ferramenta serve se você tiver como medir, ok? Qualquer ferramenta serve se ela servir para medir. Olha o Rodrigo falando. Um abração, Rodrigão, tudo bem? Vivenciamos isso na prática. O Chevette das 159 voltas na Capuava só passou a dar 150 voltas depois que levantamos o capu e instalamos um radiador de óleo, tá vendo? E tem carro que levantar o capu atrapalha, tá? Tem carro que ajuda e tem carro que atrapalha. Você tem que levantar o capu, colar umas fitinhas igual rabiola de pipa ali e descobrir se o ar está saindo ou se o ar está entrando, tá? Com o carro andando naturalmente. Vamos lá. Obrigado pelo elogio, Gustavo. Muito obrigado de verdade. Eu estou aqui à disposição. Outra coisa que comprei foram as panelas de alinhamento. Comprei 2. Acho que meu irmão comentou que no MBR você estava usando nas 4 rodas. Necessário comprar mais 2? O que você chama de panela de alinhamento? Eu não faço ideia do que você chama de panela. Me ajuda aí para eu poder te ajudar. Então, Léo, alguns carros têm pressão positiva em cima do capô no final. Outros têm pressão negativa, tá ok? Então, cuidado. Qualquer modificação aerodinâmica tem que colar as fitinhas e colocar a câmera para ver. Procura na internet teste das fitinhas, vocês vão ver. Ou coloca lá Aerodynamics String STING Test, tá? Muito importante. É que se eu for dar aula sobre tudo isso daqui, vocês vão ficar doidos aí e eu não vou responder a pergunta de todo mundo, mas a aerodinâmica é a ciência de entender o que você não vê. Então, você precisa ver, ou você tem um simulador foda de aerodinâmica, ou você tem um túnel de vento, ou use as fitinhas que funcionam desde os anos 30 e funcionam muito bem. Não saiam mudando as coisas porque você viu no carro do coleguinha. No carro do coleguinha pode funcionar e a exata mesma coisa no teu pode ter um efeito contrário. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu corria na Stock Car, a entrada do filtro de ar era no final do capô. Então, no final do capô tinha um buraco, muita gente me perguntava até a saída de ar ali. Não, ali não é uma saída, ali é uma entrada de ar. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, exatamente isso, tá? Se você não fizer direito, o capô vira uma asa e uma asa com lift, ou seja, uma asa levantando, ajudando a tirar a frente do chão. Então, a aerodinâmica é uma ciência que você não vê. Então, muito cuidado antes de sair mexendo a moda cacete, tá ok? Vamos ver. Vamos lá, o Helder fez uma pergunta aqui. Em questão de câmbio e motor, pretende mexer em mais alguma coisa no Corcel? Sim, senhor, pretendo sim. O que acontece? Em questão de câmbio, não. Tá? O câmbio é rezar para a embreagem aguentar. A nossa embreagem é para 116 kgfm de torque. A gente acha que nunca vai chegar nisso, rezar para ela aguentar, ok? O câmbio, agora que a gente botou o pneu de diâmetro maior, ficou legal, o câmbio ficou perfeito, vamos deixar como está. Agora, no motor, a gente ainda quer mexer umas coisinhas de boost control e alguns detalhezinhos de acerto, tá? A gente quer mexer sim. Vamos lá, convergência e divergência. Sei que afeta a velocidade reta, mas como identificar o quanto usar? Boa. Boa. Tudo que você fizer no carro, eu estou tentando aqui lembrar se alguma coisa foge a essa regra. Tudo que você... Eu não estou lembrando. Se alguém lembrar, coloca aí que eu peço desculpas e comento que o que você colocou atrapalha. Mas é o seguinte, só um minutinho. Galera, vocês que estão aí no Instagram, vão lá para o YouTube, cara. Vai lá, coloca o teu comentário e eu estou respondendo lá, tá bom? Por isso que eu estou olhando para lá, não estou olhando aí para vocês, tá legal? Eu estou olhando assim, ó, em vez de olhar assim, porque a câmera do YouTube está aqui em cima, tá? Então vamos para lá. Não é que eu estou igual um maluco falando por nada, não, tá bom, galera? Vamos lá. Convergência e divergência. Então vamos lá. A convergência e a divergência, elas têm efeito... Não, voltando. Quase que eu me perco. Tudo que você mexer no carro, absolutamente tudo,
Ajuda e atrapalha. Ajuda em algumas coisas, em algumas situações. E atrapalha em outras coisas, em outras situações. Tá ok? Então, o que acontece? Você tem que se ligar para o que você vai colocar. Vai te atrapalhar isso e te ajudar isso. Se você fizer dessa forma, atrapalhou isso e ajudou isso, aí você teve um lucro e valeu a pena. É o famoso perde-ganha que a gente chama no automobilismo de compromisso. Tá ok? Então, vamos lá. Convergência e divergência. Para na reta o carro ter a maior velocidade possível, é a convergência zero. Agora, como é que faz para botar convergência zero? Sandro, eu vou lá na loja de alinhamento e boto a zero. Bota. E na hora que você estiver na reta acelerando, ela vai estar a zero? Não, né? Quando você acelera, ela fecha. Então, se você botar a zero, 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 e quando você acelerar, ela vai fechar. A tração traseira não fecha, mas a tração dianteira fecha. Por quê? Porque a tração, quanto mais potência, mais fecha. Quanto mais as suas buchas de balança são de borracha mole, molenga, mais fecha. Então, o grande segredo, não adianta eu te dar uma receita, cada carro tem a sua receita. O grande segredo é quanto que eu tenho que colocar para que na reta ela fique zero e na curva ela abra. Ou ela abra o mínimo que eu quero. Porque entenda uma coisa, a grosso modo, abrir solta e fechar prende, tá? A grosso modo. Tem carro que é diferente, depende de uma série de coisas. Por exemplo, o Corcel usa rótula esférica na suspensão inteira. Então, o alinhamento, se eu pego o alinhamento, vamos supor, uma pessoa que tem um Mustang original de rua, ela pega todo o alinhamento cravado que eu uso e botar no carro dela, não vai funcionar. Porque o carro dela tem as buchas de borracha. Freia, a roda anda para trás. Acelera, a roda anda para frente. É uma zona. Então, o alinhamento é outro para compensar essas variâncias. No meu carro, que é tudo rótula esférica, não é assim, tá ok? Então, assim, afeta a velocidade reta, mas mais ainda afeta também as frenagens, afeta também a forma como o carro entra e sai das curvas. Então, existe um trabalho de achar para o seu carro. Automobilismo é foda. Automobilismo tudo depende. Para o seu carro, qual é a convergência adequada, tá? O prato, você tem que ter para alinhar um piso zero, Henrico. Piso zero, tá ok? O prato, então, o prato é necessário para as rodas que esterçam. O prato que gira, né? Para permitir que as rodas estercem sem jogar o piso zero para fora, tá ok? Você vê que tem isso na casa de alinhamento e tem isso no piso zero que a gente usa. Então, o que você tem que fazer? Leva na casa de alinhamento, alinha lá. Alinhou lá, leva o carro para a pista, de preferência rebocado, e amarrado certo na carreta. Chegou na pista, você vai fazer marcas no chão onde o carro está, e você vai tirar as medidas de referência, ou seja, você vai falar, aquela cambagem que lá deu 3,5, lá na loja de alinhamento, no piso torto aqui do autódromo dá quanto? Ah, deu 4. O carro está com 4? Não, ele está com 3,5, mas naquele piso torto ele deu 4. Então você vai anotar essas referências. Por quê? Se você quiser variar isso durante o evento, você vai variar sabendo que 3,5 é 4 naquele piso. E você vai marcar o chão para você sempre medir no mesmo piso, ok? Porra, tá rica essa live, hein, galera? Essa live tá rica, hein? Vamos lá. O que é mais eficiente no motor 4 cilindros de preparação aspirada leve? Escape 4 em 1 ou 4 em 2 em 1? O que muda entre esses escapes em questão de fluxo de gases? 4 em 1 espere os gases mais rápido? Então, vamos lá. Vamos lá. Helder, eu já soube a diferença. Existe uma diferença, tem a ver com o momento da potência, a hora em que a potência aparece. Eu não lembro, não tenho vergonha de dizer que não lembro e vou te deixar sem resposta. Existe diferença, sim. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês, galera. A preparação, especialmente de um carro aspirado, é um conjunto de pequenas diferenças, tá ok? Então, não adianta você analisar um único aspecto. Eu vou usar 4 em 1 ou 4 em 2 em 1. Que comando você está usando? Quanto você tem de taxa? Qual o diâmetro do seu cilindro? Qual é o curso do seu cilindro? Tudo isso vai influenciar de uma maneira ou de outra. Automóvel é conjunto. Se alguém souber e lembrar, ou for no Google pesquisar, coloca aqui qual a diferença do 4 em 1 para 4 em 2 em 1, porque eu não lembro. Eu sei qual é, mas não sei não, né? Se eu soubesse, eu lembrava. Eu sabia, mas não lembro. Rodrigo. Vamos deixar isso aqui divertido. Então, vamos embora. Vamos lá, vamos ver o que ele falou aí.
Com 50K, 50 mil reais, você compra um Sandero RS ou faz um projeto com uma lasanha de 10K e mais 40 em upgrade? E qual projeto seria? Puta que pariu. Ô, Rodrigão, agora tu me pegou. Agora você me pegou. Vamos lá. Mas eu tenho a resposta para isso. Se você perguntar para mim, eu monto a lasanha de 10K e gasto 40 nela. Para mim. Mas eu gosto de uma encrenca. Eu gosto. Eu gosto do desenvolvimento de um carro. E o Sandero RS é uma plataforma meio que pronta que você faz pequenas modificações. Uma lasanha de 10K é um desafio do cacete. Então, você tem que ver o que você quer. Se você é um cara que gosta do desafio mecânico, gosta dessas coisas, vá para a lasanha de 10K e bote 40 nela. Eu gosto e eu faria isso. Mas não é isso que eu recomendo para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, o que eu recomendo é que ela compre o Sandero RS com 50K. E aí, galerão, o que mais você tem de dúvida aí? Vamos lá, galera. Porra, a live cresceu, cara, aí. A live cresceu, tá cheio de gente aí assistindo. Vamos colocar dúvida? Ó, o Felipe tá dizendo aqui, ó. Boa, Felipe. Obrigado, meu amigo Felipe. Geralmente, 4 em 2 em 1 prioriza torque em baixa, mais usado em 8 válvulas. E 4 em 1 dá mais potência em alta, geralmente usado em 16 válvulas. Ó, tá vendo? E já estão a gente falando aqui. O Amauri tá falando também. Obrigado, Felipe. 4 em 1 eu vejo que é mais usado. Se é melhor, eu não sei. O nosso é 4 em 1. Se o que o Felipe falou tiver certo, 4 em 1 dá mais em alta, carro de corrida que é alta. Ó, tá vendo? 4 em 2 em 1 aumenta o torque. Resumindo o resumo. Puta que o pariu. Esse é o resumo do resumo que foi resumido. E no final foi comprimido e zipado. Aí tá aí, mais boa. Então, assim, o 4 em 2 em 1 ajuda em baixa e o 4 em 1 ajuda em alta. Vamos lá. Dânio. Um abraço, Dânio. Como é que você vai? Tudo bem? Irmão do Henrico. Sandro, meu SI está todo aliviado. Sem ar, janelas de policarbonato, etc. Acamando as pastilhas, senti o carro totalmente diferente. Uso 60 na traseira para soltar. Em tese, teria que abaixar a pressão? Abaixar a pressão nos pneus é a forma mais simples de, na pista, você ajustar o equilíbrio frente e trás do carro, ok? É a maneira mais simples. Ela funciona sim, mas não é o ideal. O ideal é você ter um alinhamento traseiro de cambagem ligeiramente positiva e convergência ligeiramente divergente para que o carro seja controladamente, ele seja traseiro, tá ok? Agora, vai funcionar ajustar com a calibragem? Vai. Falta 5 minutos para a corrida, 5 minutos para a classificação. Você vai realinhar o carro? Não vai. Você vai lá, ajusta na calibragem. Mas a calibragem é um ajuste fino, não é para você botar 10 libras para cima, 10 libras para baixo, tá ok? Se você tiver que usar 10 libras para cima, 10 libras para baixo, tem que mexer no alinhamento, tá? Eu nem leio a pergunta, eu boto aqui. Se um dia vocês botarem palavrão, vai sair. Caramba, olha que a live está crescendo, respondendo pergunta, meu Deus do céu. Uma live de improviso crescendo dessa maneira. Obrigado pela audiência de vocês. Luiz Henrique Queiroz, sobre manutenção, troco periodicamente o fluido de freio, óleo do motor e líquido de arrefecimento. O que me diz do enigmático óleo de caixa? Qual periodicidade de troca? Puta que pariu, essa palavra para dar um nó na língua é uma beleza. Eu digo o seguinte, vamos falar do câmbio manual, tá ok? Vamos falar de câmbio manual à moda antiga, tá? O óleo, ele vai sofrer com o calor, ele vai sofrer com partículas, você nem vê, metálicas, e ele vai sofrer com esquenta e esfria, ele vai sofrer com contaminações externas, ele vai sofrer com N coisas. Quando você troca o óleo, o que você faz? Você zera esse jogo. Você tira tudo que o óleo sofreu e coloca um óleo novo no lugar. Por exemplo, o fluido de freio, ele sofre com o quê? Se você for usar o RBF 660, por exemplo, que é o que eu uso, ele é maravilhoso para ponto de ebulição, mas ele é higroscópico ao extremo, ele absorve muita água. Deu mole, deixou a tampinha do reservatório aberta, etc., ele vai absorver água. Então, você trocou, zerou o jogo. Você tira essa água que está lá, que está te atrapalhando, e zera o jogo. O óleo do motor, o que ele faz? Carvão que desce pelo blow-by dos anéis, temperatura esquenta, esfria. Você sente... Por que a gente chama de óleo queimado? Porque ele foi queimado, esquenta, esfria, etc. Contaminação por combustível que desce pelo blow-by. Então, é muita coisa que o óleo sofre. Ao trocar o óleo, você zera o jogo. Então, eu recomendo trocar o óleo tanto quanto possível.
Como é que eu faço com o Corcel? O Corcel eu troco o óleo do motor a cada evento. O evento foi lá, não me interessa se eu dei 10, 20 ou 50 voltas. Fiz, troco o óleo do motor. O óleo do câmbio eu não troco com essa periodicidade. Tem que ler para ajustar. O óleo do câmbio eu troco a cada 3, 4 eventos. Apesar de que o fabricante do meu câmbio ele manda trocar óleo uma vez por ano, depois de 12 provas de 4 horas, que são as provas de longa duração. Eu não uso nada disso, mas eu troco. Eu troco. Tá? Usa pouco, acho que usa 2 litros. Eu uso um óleo muito caro, custa 100 e tantos reais. Para a galera normal é 200 reais, mas, enfim, para quem compra de distribuidora, não sei o que, é 160 reais, eu troco, tá? Diferencial sofre pra caramba, eu troco também. Agora, o líquido do arrefecimento eu acabo não trocando, tá? Eu troco pouco. Mas, por exemplo, eu tirei o motor fora, aquele líquido eu vou e troco, eu jogo fora e boto outro novo, tá? Então era isso. Bruno Campos, bem-vindo aí, Brunão. Sandro, pode aprofundar mais sobre cambagem e divergência traseira? Meu carro é um Passat da Gold Classic. Já andei de Passat, tá? O primeiro carro de corrida que eu andei num circuito foi um Passat. Vamos lá. Não adianta eu me aprofundar sem saber peso, carga de mola, pneu, etc, etc, etc. Gente, entendam uma coisa. Porra, Sandro, você não dá uma receita para nós do... Tu quer receita de quê? Quer receita que eu corria no meu Gol? Eu vou lá perto para a Motorfest e dou, eles não vão dar. Mas não adianta eu dar uma receita genérica. Não adianta eu dizer uma coisa genérica. Cada carro é um carro. Por exemplo, o que o seu carro tem de aderência na frente? Se o seu carro tem aderência para cá, porque a traseira, a gente não solta porque a gente acha bonito, não. A gente solta para ajudar a frente a contornar. Ó, a traseira saiu, a frente entrou. Então, depende de quanto você tem de aderência. Por exemplo, eu já usei 10 aberto, 20 aberto, eu já usei meio grau positivo de cambagem, já usei 0, já usei 1 grau de positivo de cambagem, eu já usei um monte de coisa em carro tração dianteira. Mas nada disso vai servir para o seu Passat. Você tem que ir para lá e ler o equilíbrio do carro. Primeiro, você tem um carro de tração dianteira, trabalhe a frente exaustivamente. Não comece a soltar a traseira enquanto o teu, eu chamo de caixa de ferramenta, enquanto os teus recursos não se esgotarem na frente. Trabalhe a frente exaustivamente. Depois que você falar, joguei a toalha, não tem mais jeito, você vai lá e dá uma soltadinha na traseira, tá ok? Então, desculpa, eu não tenho um número para te passar, mas é assim que funciona. Ó, o Gustavo está dividindo a experiência dele aqui, vamos dividir com vocês. Eu troco óleo de motor a cada track day, que nem eu. RBF a cada 2, mais ou menos que nem eu. Óleo da caixa, vou trocar agora no final do ano. Beleza, tranquilo, está tranquilo. Puta que pariu, para que eu fui perguntar? Ele falou, mola 600 na frente e 900 na traseira. Pneu radial 195 5015. Peso com piloto 880. Legal, beleza. Quanto tem de cambagem na frente? Não adianta eu te responder tudo isso sem saber quanto que o carro pede. Então, eu vou te ajudar. Quanto mais você abrir, mais ele vai soltar a traseira na apontada. E quanto mais você der cambagem positiva, mais ele vai soltar a traseira no contorno. Tá ok? O abrir também ajuda no contorno, mas ele ajuda mais na apontada. Então, se o carro está derrapando muito de traseira na apontada, fecha um tiquinho. Se o carro está derrapando muito de traseira no contorno e não está derrapando de traseira na apontada, você pode colocar um pouquinho mais de cambagem, ou seja, tirar a cambagem positiva. Então, em linhas gerais, abre para soltar na apontada, fecha para prender na apontada, e cambagem vem para menos cambagem, ou seja, ou você coloca 0 ou positiva para soltar no contorno, tá ok?